Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a cruz nos reconciliou contigo, Pai. Obrigado porque a cruz, meu Deus, a cruz nos aproximou de ti, Pai. Meu Deus, o teu sacrifício ali naquela cruz, ele não foi em vão nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, pelo contrário, aquele sacrifício nos fez, meu Deus, nos ligou contigo, Senhor. E por isso nós somos gratos. Obrigado por aquele sacrifício. Obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz, meu Deus. Nós somos gratos a ti. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Nós rendemos a ti toda a honra, nós rendemos a ti toda a glória, damos a ti todo o louvor, Senhor. Tu és o único digno de honra, tu és o único digno de glória nessa noite. Por isso recebe, Senhor, toda adoração, recebe toda exaltação. Em nome de Jesus, nós declaramos que o único que é santo é o Senhor. Tu és o único digno de ser exaltado, és o único digno de ser adorado. Recebe a adoração, recebe a exaltação nessa noite. No nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos, meu Deus, no nome de Jesus, te pedimos que nessa noite, Pai, o Senhor mais uma vez possa nos usar neste lugar como um instrumento nas tuas mãos. Que nessa noite, meu Deus, eu possa ser um instrumento para ser usado pelo Senhor. Capacita-me nessa noite, porque em mim não há nenhuma capacidade, toda a capacidade vem de ti, Senhor. Por isso eu me humilho na tua presença e te peço, meu Deus, toma a minha vida em tuas mãos e que a tua palavra nessa noite possa ser transmitida nesse lugar, no nome de Jesus, com toda fidelidade, meu Deus. É o que eu te peço nessa noite. Recebe toda a honra, recebe toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Paz do Senhor a todos. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado e o seu nome exaltado e glorificado. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Mais uma vez é um privilégio poder estar podendo compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Meus irmãos, eu preparei aqui um tema para ministrar nessa noite para a igreja do Senhor. Algo que já há muito tempo estou preparando esse esboço para pregar, pedindo a Deus uma oportunidade para poder pregar esse tema que eu vou ministrar hoje. E eu já estava preparando um outro assunto e Deus ele me levou a preparar, a finalizar esse esboço para estar trazendo para a igreja. E a minha oração nessa noite, queridos, é que você possa, juntamente comigo, aprender do Senhor. Aprender porque, afinal de contas, nessa noite, eu e você, nós estamos aqui com esse propósito, com esse intuito que é de aprender da palavra do Senhor. Então, que nós possamos aprender. Então, eu convido você nessa noite a se desligar das coisas que podem estar te prendendo. Quero convidar os irmãos que estão em casa a estar atento para aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar nessa noite. E eu quero nessa noite falar sobre duas coisas. A primeira é algo que precisamos ter, e a segunda é algo que não podemos ter em nós, porque isso pode afetar a nossa salvação. Então entenda, queridos, eu quero falar hoje sobre duas coisas. Uma nós precisamos ter e outra nós não podemos ter na nossa vida isso, porque isso pode afetar a nossa salvação. E o tema da minha mensagem já é uma pergunta para mim, para você e para os irmãos que estão em casa. Você é humilde ou orgulhoso?
Quem é você? Então, nessa noite eu quero tratar sobre esses dois assuntos, sobre humildade e orgulho. Eu quero tratar sobre esses dois temas, humildade e orgulho. Eu e você, se queremos ser salvos, precisamos ser humildes e não dar lugar ao orgulho, porque o orgulho é o principal dos pecados. Você pode ver que na grande maioria dos pecados sempre vai haver o orgulho. Sempre tem uma raiz de orgulho. Na grande maioria, se não em todos os pecados, eu posso dizer que há uma raiz de orgulho. Então nós não podemos ter o orgulho sobre as nossas vidas. Tanto que foi por causa do orgulho que Lúcifer, o diabo, né? Ele foi expulso do céu. Por quê? Por causa do orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela é obstinada, ela não ouve, ela não aprende, ela é insubmissa, ela é egoísta. O orgulhoso depende de reconhecimento dos outros, ele depende de aplausos. O orgulhoso se preocupa com o que os outros pensam dele. Esse é o orgulhoso, queridos. O orgulhoso, ele gosta do tapinha nas costas, ele gosta daquele termo, você é bom, você é o cara, você é o máximo, você faz isso muito bem. O orgulhoso, ele gosta disso. E eu quero nessa noite, meus irmãos, apresentar para os irmãos três sintomas de uma pessoa orgulhosa e três sintomas de uma pessoa humilde. Então você vai poder detectar através desses sintomas se você é uma pessoa orgulhosa e se você também é uma pessoa humilde. E ao final dessa ministração, nós precisamos olhar para dentro de nós, nos avaliarmos, ver se realmente há raiz de orgulho em nós, se o que reina em nós é a raiz do orgulho, ou que o que reina em nós é a raiz da humildade. Então eu queria que os irmãos abrissem comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ver o primeiro sintoma do orgulho. Nós vamos pegar o exemplo do fariseu, aquela passagem do fariseu e o publicano. Aqui nós vamos ver que esse fariseu, ele só olhava as suas qualidades, ele se sentia melhor que os outros, só ele era bom, só ele é santo, só ele sabe, nunca é ele, sempre é o outro. Então assim, esse fariseu é um tipo de pessoa que tem essas qualidades, ou seja, que tem esses defeitos, né, que é o orgulho. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 10, do versículo 10 ao 12. Vamos lá, olha lá o que fala. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Até aí, Adriano. Não, pode pôr o 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então aqui nós vemos, queridos, que uma pessoa orgulhosa, ele é aquele tipo de pessoa que se acha muito boa. Nós vemos através desse publicano, desse fariseu, ou melhor, desse fariseu, que ele se acha uma pessoa muito boa. É uma pessoa que nunca está errado. Ele se acha, olha, eu sou o cara. E ele sempre está pondo a culpa no outro. A culpa nunca é dele. Ele sempre vai apontar para o outro e dizer: olha, eu não sou como esse, eu sou bem melhor que esse aí. Eu faço isso, eu jejuo tantas vezes, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, eu sou uma pessoa que faço bem. Então assim, esse é o primeiro sintoma de uma pessoa orgulhosa. Ela quer sempre se achar melhor que os outros. Ou melhor, ela se acha melhor que os outros. Ela se acha melhor que os outros e além disso, ela sempre vai pôr a culpa no outro.
sempre vai dizer que é o outro que está errado. Ela nunca vai dizer que ela está errada. Ela sempre vai pôr a culpa no outro. Então esse fariseu é isso que ele faz. Ele está sempre olhando para suas qualidades, querendo mostrar as suas qualidades, querendo mostrar para as pessoas que ele é bom. E isso ele faz com que? Ele faz coisas para demonstrar isso. Para quê? Porque o intuito dele é o quê? É o tapinha nas costas. É fazendo com que as pessoas cheguem nele e falem: cara, você é muito bom. Você dá o seu dízimo, cara. O seu dízimo é um bom dízimo. E mesmo assim você dá o seu dízimo. Você é fiel no seu dízimo. Cara, você é bom mesmo, hein? Então esse fariseu é o tipo de pessoa que ele quer justamente isso. Ele quer os elogios, os famosos tapinhas nas costas. É justamente isso que esse fariseu ele está demonstrando para nós. Então pessoas com esses sintomas, com esses sintomas, nós vamos ver que são pessoas que trazem o orgulho consigo. E tem uma história de uma mulher que ela se mudou numa vizinhança. E essa mulher, enquanto ela estava numa manhã tomando um café com seu esposo sentado à mesa, ela olhou pela janela e viu a sua vizinha ao longe estendendo as suas roupas. E ela fala para o seu esposo: nossa, essa mulher ela não sabe lavar a roupa. Olha a cor dos lençóis dela, tudo amarelo. Se eu fosse íntima dessa mulher, eu iria ensinar ela como se lava uma roupa de maneira correta. Porque olha o estado da roupa dela, amarela. Então essa mulher, ela via aquela vizinha lavando aquelas roupas daquela forma. E ela chegava, ela comentava com seu marido. E no dia seguinte ela foi tomar café e a mesma coisa, as roupas continuavam lá, amarela. E ela tocou no assunto com o marido, falou para o marido a mesma coisa. E ela ficou dias batendo naquela mesma tecla. Nossa, que mulher porca, olha, não sabe, ninguém ensinou essa mulher a lavar uma roupa de maneira correta. Ah, se eu fosse amiga dela, eu ia ensinar ela como se lava uma roupa. E no dia seguinte, queridos, passou mais ou menos uma semana. Daí ela sentou para tomar o café, porque a pessoa que põe culpa nos outros, ela sempre vai ver dessa forma. Ela vai sempre olhar dessa forma: olha, os outros estão errados, a pessoa está errada, nunca é ela. E ela sentou para tomar café ali com seu marido. E ela falou: amor, você viu que alguém ensinou aquela mulher a lavar roupa? Porque olha que limpa que tá aquelas roupas, tá branquinha aquelas roupas. Aí o marido dela olhou para ela: amor, eu percebi, mas na verdade, amor, o erro não está naquela mulher. Foi eu que acordei mais cedo e lavei a janela e tirei todo o pó que estava na janela. E hoje nós podemos olhar e ver que a roupa daquela mulher está limpinha. O erro estava em nós, que a nossa janela estava suja. Então, queridos, eu queria usar esse exemplo só para você perceber o seguinte: entender que uma pessoa que ela traz consigo orgulho, ela vai sempre ver o erro nos outros. Ela vai sempre olhar para os outros, nunca é ela. Ela nunca vai olhar para si e dizer: olha, eu estou errado, eu preciso me consertar. Ela sempre vai dizer: não, eu estou certo. É a pessoa que está errada. Ela nunca vai se curvar, se humilhar, dizer: olha, eu preciso de mudança. Não, ela vai sempre dizer que ela é boa. Então uma pessoa orgulhosa, ela traz isso consigo. Ela é uma pessoa que traz justamente isso. E eu quero apresentar um outro sintoma para você, que é: a pessoa ela nunca está errada. A pessoa ela nunca está errada. Que nós vamos pegar o exemplo de Saul. Saul, ele, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13, do 13 ao 15, o profeta vai repreender ele porque ele comete algo errado. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Ele comete algo errado e ele não aceita a correção
do profeta. Fala assim, ó, quando Samuel o encontrou, Saul disse. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificarem ao Senhor seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Até aí, Adriano. Então aqui nós vemos, queridos, que quando o profeta foi repreender Saul, ele não trouxe para si a culpa. Ele pôs a culpa nos soldados. Ou seja, ele livrou a sua pele e falou para Samuel: olha, os soldados que pouparam eles, porque Deus havia ordenado que era para ele destruir todo aquele povo, todos eles, não deixar ninguém vivo. E eles pegaram o melhor daquele povo, os melhores animais, os animais que não estavam doentes, e trouxeram também o rei. E Samuel foi falar para ele, e ele falou que não, que a culpa não era dele, era os soldados que tinham trazido. Ou seja, mas se ele era o rei, como que ele permitiu aquilo? Então assim, a pessoa que traz consigo o orgulho, ele não aceita que está errado. Ele sempre vai pôr a culpa nos outros. Isso é muito visível, queridos. A pessoa que tem esse sintoma de orgulho, ela sempre vai pôr a culpa em alguém. Ela sempre vai dizer: eu não errei. Eu não errei. Eu não tenho do que pedir perdão, porque eu não errei. Eu não estou errado. Então a pessoa vai sempre trazer isso. Ela vai sempre mostrar, querer mostrar para você que ele está certo. Ele vai sempre dizer para você: olha, eu estou certo, eu fiz o certo, fulano que não fez. Sempre pondo a culpa nos outros, nunca é ele. Nunca reconhece o seu erro. Porque quem reconhece o seu erro se curva e pede perdão. Então uma pessoa orgulhosa, ela não se curva, ela não reconhece o seu erro, sempre vai achar um culpado, sempre vai dizer: ó, foi fulano. E é justamente isso que nós precisamos tomar cuidado, porque uma pessoa orgulhosa, ela traz consigo justamente isso, não aceita que está errado, ela não se deixa ser corrigida, ela sempre vai dizer que está certa. E o outro exemplo de uma pessoa, o outro sintoma de orgulho é Naamã. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, do 10 ao 12. Essa terceira pessoa, ela não reconhece que precisa de ajuda. 2 Reis, capítulo 5, versículo do 10 ao 12. Olha lá o que fala. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Olha só, queridos, um homem leproso, porém ele tinha um status, era um homem de status. Ele ficou furioso porque o profeta não saiu para receber ele e não orou por ele. Ele queria o quê? Ele queria que o profeta fosse lá, colocasse as mãos na ferida dele, na lepra dele, e ele fosse curado. Mas a orientação que o profeta dá para ele é: vai, mergulha 7 vezes no rio, se não me engano é o rio Jordão, mergulha 7 vezes no rio Jordão e você será curado. E esse homem, ele fica furioso, porque ele fala: será que onde eu morava os rios não são melhor do que esse rio Jordão?
Certamente o Rio Jordão não era um rio muito bom, não tinha uma água tão limpa. E ele ficou furioso, queridos. Mas, irmão, se você analisar, a lepra, ela trazia podridão sobre a pele. A lepra era algo que causava feridas. E um homem que estava possuído pela lepra, um homem, ou seja, um homem que estava podre, vamos usar esse termo podre. Esse homem, ele se recusa a mergulhar em um rio para ser curado. E ele fica revoltado. Então esse é um outro exemplo de um homem orgulhoso que acha que não precisa de ajuda, acha que é que ele é suficiente, ele não precisa da ajuda das pessoas. Ele quer que as coisas sejam do jeito dele. Uma pessoa orgulhosa, ela traz isso consigo. Ela acha que não vai precisar das pessoas. É tudo do jeito dela, do jeito da maneira dela, da forma dela, no momento dela. Ela não aceita. Ela de maneira alguma ela aceita que seja do jeito da pessoa, mas tem que ser tudo do jeito dela. Então uma pessoa orgulhosa, ela traz isso consigo. Ela faz com que ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Então essa é mais uma característica de alguém que carrega consigo o orgulho. Então nós vemos, queridos, que esse homem ele precisava da cura, porém ele não aceita mergulhar naquele rio, porque segundo ele aquele rio era um rio sujo. Mas ele era um homem sujo. O rio era sujo, mas ele também era sujo. Mas mesmo assim ele se recusa por causa de quê? Do seu status, da sua fama. Ele pensava consigo: o que vão dizer de mim se eu mergulhar nesse rio sujo? Daí um dos seus servos fala para ele: Senhor, se o profeta dissesse para mergulhar num outro rio, você não mergulharia? Por que você não mergulha nesse? E ele vai e mergulha. Ele vai e entra naquele rio 7 vezes e é curado da sua lepra. Então essa é mais uma característica, querido, de alguém que carrega consigo o orgulho. Só que a humildade ela é totalmente diferente do orgulho. Ela é o ponto de partida para que Deus faça uma obra na vida de qualquer ser humano. A humildade é o ponto de partida para que Deus faça uma obra na vida de qualquer ser humano. Uma pessoa humilde, ela é maleável e Deus tem como trabalhar com ela. Ela é o barro mole. Essa pessoa ela é maleável, ela é um barro mole. E Deus precisa desse tipo de pessoa para poder tratar com ele. Então nós vemos, queridos, que o orgulho, nós vemos aqui 3 sintomas de alguém orgulhoso. Nós vamos ver agora 3 sintomas de uma pessoa humilde. E é justamente essa pessoa humilde que o Senhor quer para perto de si, quer trazer para perto de si. Uma pessoa orgulhoso, ela não tem o seu coração mole. O seu coração ele é endurecido. O seu coração não consegue se dobrar, porque o seu coração ele é um coração duro. E pessoas orgulhosas, elas carregam consigo um coração endurecido. E pessoas com um coração endurecido, Deus não pode moldar esse coração, porque é um coração endurecido. É um coração que Deus ele não pode trabalhar nessa pessoa. Deus ele só pode trabalhar em pessoas que têm um coração mole, como barro. Então nós vamos ver aqui, lá em Lucas, onde nós lemos, Lucas 18, só o versículo 13, Adriano. Nós vamos ver o coração desse publicano. Olha o coração desse homem. Essa é a primeira evidência de alguém humilde.
Alguém humilde, ele traz isso consigo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então essa, querido, é o primeiro sintoma de alguém humilde. É a primeira característica de alguém humilde. Ele reconhece o seu erro. Ele reconhece a sua culpa. Ele olha para si e fala: realmente eu errei. E é tão lindo, queridos, ver alguém que se arrepende. É tão lindo ver alguém que reconhece as suas falhas, os seus defeitos. É tão lindo olhar para uma pessoa que ela traz consigo essa humildade, esse coração tratável, esse coração ensinável. E esse publicano, ele bate no peito e diz: Senhor, eu preciso de perdão. Eu preciso de perdão. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso que o Senhor molde o meu coração, que o Senhor trabalhe em mim, que o Senhor trate comigo. Então isso é muito claro, queridos. Pessoas humildes, eles vão sempre carregar isso consigo. Um coração arrependido, um coração tratável, um coração ensinável, um coração que olha para o seu próximo e diz: eu estou errado, foi eu que errei, você está certo, eu que errei, ainda que não tenha sido ela. Ele vai sempre reconhecer o seu erro. Ele vai sempre dizer: não, foi eu que errei. E ele vai desfazer ali qualquer contenda. Por quê? Porque ele vai sempre ser aquele que se humilha, sempre aquele que diz: não, foi eu mesmo, eu estou errado. E nós precisamos ter esse coração, queridos. Esse é o coração que agrada a Deus. Esse é o coração que chama a atenção de Deus. Nós precisamos de forma desesperada ter esse coração. Um coração que Deus olha e Deus entra em sintonia conosco quando olha para nós e vê esse coração. É um coração quebrantado, é um coração ensinável que Deus tem ligação. Mas infelizmente, queridos, um coração endurecido, pessoas que têm um coração endurecido, eles não se curvam. Eles não se curvam. Tem uma passagem que fala que Deus fala para o povo de dura cerviz. E eu fui pesquisar o que significa dura cerviz. É justamente a cervical. Pessoas de dura cerviz, eles não se dobram, eles não se curvam. Por isso que o Senhor usa esse termo. Esse povo é um povo de dura cerviz, porque eles não se curvam. Eles não se curvam. E se eu e você queremos ser tratados pelo Senhor, nós precisamos ser humildes, nos colocarmos diante do Senhor como esse publicano, dizer: Senhor, realmente, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor me lave, me purifique. Eu sempre falo, queridos, que você pode ter cometido algum pecado. O que você não pode é permanecer na prática deste pecado. E você, sabendo que você pecou, o seu papel é se humilhar diante do Senhor, se dobrar diante dele e dizer: Senhor, me perdoa, eu pequei contra o Senhor, eu quebrei aquilo que um dia o Senhor ligou, que foi a minha comunhão contigo, mas eu preciso dessa comunhão novamente, me perdoa. E a partir dali, queridos, você deixa de lado aquilo que você praticou. Então uma pessoa humilde, ela se coloca diante de Deus dessa forma, com esse coração, reconhecendo suas falhas, mas sabendo que há alguém que perdoa as suas falhas. Alguém que molda o seu coração.
Então você vai sempre se colocar diante de Deus dessa forma, sabendo que Deus é aquele que molda o seu coração. Mas para Ele moldar, nós precisamos ter esse coração tratável, esse coração mole, esse coração humilde. Alguém humilde, querido, ele não traz honra para si. Ele rejeita os tapinhas nas costas. Ele se sente desconfortável com as palavras de elogio. Quando alguém chega para ele e fala: cara, você é bom. Cara, você é o cara, como diz o termo popular hoje em dia. Você é o cara, você é muito bom. Ele se sente desconfortável, uma pessoa humilde se sente desconfortável diante dos elogios, diante dos aplausos dos homens. E nós precisamos, queridos, sempre ter esse coração humilde. A humildade te faz enxergar menos do que você é. A humildade te faz enxergar menos do que você é. Ou seja, você olha para si e fala: eu não sou nada. Eu dependo dele. É ele quem faz em mim. É ele quem opera em mim. É ele quem faz tudo em mim. Mas o orgulhoso faz a pessoa se enxergar mais do que ela realmente é. Ela olha para si e fala: não, eu sou bom. Eu chego pro Beto e falo para ele: cara, você é bom. Você é o cara, Beto. Você organiza uma festa, cara. O Beto fala: realmente, Arnaldo, eu sou o cara mesmo. Eu organizo uma festa, cara. Conta comigo, cara. Porque eu sou bom, eu sou. Alguém orgulhoso faz isso, cara. Mas alguém humilde, quando eu chego pro Beto e falo assim, o Beto fala: cara, o conhecimento meu vem de Deus. Foi Deus quem me deu. A sabedoria vem dele. Foi ele quem me deu sabedoria para organizar tudo isso. Inclusive, queridos, que coisa linda, que festa bem organizada tivemos aqui no domingo. Coisa linda. Eu falei pro Beto: Beto, parabéns, cara. Não sei porque me veio o exemplo do Beto, mas falei: Beto, parabéns, cara. Você junto com a sua equipe, cara, que coisa linda, cara. Muito bem organizado. Que tempo gostoso que tivemos, queridos. Então, queridos, o orgulhoso, ele quer sempre trazer para si a evidência, quer mostrar que é bom. Ele quer sempre dizer: realmente eu sou bom. Mas o humilde, ele traz essas características consigo. E nós precisamos aprender, queridos, a olhar para os nossos irmãos. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos e dizer: cara, eu preciso de você. Uma pessoa humilde, ele reconhece a capacidade de cada um. Ele sabe que cada pessoa é como uma engrenagem, e que nessa engrenagem todos são importantes. Então uma pessoa humilde, ele reconhece, ele traz isso consigo. Ele traz esse entendimento que ele não é bom, mas ele precisa. Eu preciso do Gui, eu preciso do Renato. Uma pessoa humilde, ele reconhece isso. Ele reconhece que ele precisa de todos, que ele faz parte de uma engrenagem, que ele, sem essa engrenagem, sem essa peça da engrenagem, ele não é ninguém. Então nós precisamos entender isso, que cada pessoa é importante. É olhar para os nossos irmãos e dizer: eu não sou melhor do que você em nada. Isso são sintomas de pessoas humildes, queridos. É olhar para os nossos irmãos e ver sempre eles superior a nós. Dizer: cara, eu preciso muito de você, cara. Que excelência aquilo que você faz, cara. Porque o que seria de nós, queridos, se nós não tivéssemos um Vitor da vida para tocar um violão? Se nós não tivéssemos um Adriano para projetar ali os versículos?
se nós não tivéssemos uma pessoa como a Sueli para limpar esse local aqui? Então todos nós somos importantes, queridos. Todos nós precisamos entender que todos nós temos um potencial, e Deus conta com o teu potencial. Só o fato de você estar aqui, talvez você se sinta muitas das vezes: eu não sou útil. Saiba que você é útil. Só a sua presença encoraja muitas pessoas. A sua presença muitas das vezes encoraja. Muitas das vezes eu entrei nesse lugar e só o fato de ver o irmão, eu fui encorajado. Não foi nem a palavra que foi ministrada aqui que me encorajou, mas a presença daquele irmão me encorajou. Então muitas das vezes você pode estar se sentindo: olha, eu não sou útil no reino de Deus. Eu quero dizer para você que você é útil. Nós contamos com você. Você é importante nessa engrenagem. Você é muito importante nessa engrenagem. Saiba disso. Saiba que você é muito importante nessa engrenagem. Então, queridos, é justamente isso. Essas são características de uma pessoa humilde. Ela vai trazer sempre isso consigo. Sempre olhar para o seu irmão como alguém que é superior a ele. Eu não sou nada sem fulano, eu não sou nada sem ciclano. Eu preciso. E o segundo sintoma de humildade, querido, é alegria em obedecer o chamado de Deus. Vamos abrir em Lucas capítulo 1, versículo 48. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 48. Olha só, a alegria dessa mulher. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria, ela olhou para si e falou: o Senhor atentou para a minha humildade. De agora em diante as pessoas vão me chamar de bem-aventurada. Essa mulher, ela se alegrava com o chamado de Deus para ela. Ela aceitou o chamado de Deus de bom grado. Então alguém humilde, ele faz isso. Ele aceita o chamado de Deus de bom grado. Ele fala, ele é sempre grato a Deus pelo o chamado de Deus na vida dele. É uma pessoa que está sempre disposto a fazer a vontade de Deus. Então essa é um outro sintoma de uma pessoa humilde. Ela está sempre disposto a obedecer o chamado de Deus. Maria Madalena, ela precisou ser humilde. Ela precisou ser humilde, queridos, para suportar as afrontas. Não foi fácil para Maria Madalena naquele tempo. Nos nossos dias é quase que normal uma mulher engravidar sem ter um marido. Nos nossos dias é praticamente normal. Mas naquele tempo era humilhante para uma mulher. Era humilhante para uma mulher ter que passar por uma situação como a de Maria. Maria passou por uma situação terrível, de humilhação. As pessoas passavam por Maria e sabiam que ela não era casada e falavam para ela: olha lá, prostituta. Olha lá, a mulher que engravidou sem ter um marido. Para uma mulher isso é terrível. Mas Maria precisou se esvaziar de si mesma. Fez com que o nome dela desaparecesse, para que o nome do Senhor aparecesse. Então,
Uma pessoa humilde, ela vai sempre trazer consigo essa característica. Ela vai sempre fazer com que o nome dela desapareça, para que o nome do Senhor apareça, para que o nome do Senhor seja algo, esteja sempre em evidência na vida dela. Então essa é mais uma característica de uma pessoa que é humilde, porque essa mulher, ela passou por bons bocados. Eu tenho certeza que se Maria fosse orgulhosa, ela jamais aceitaria passar por tudo isso. Mas ela entendeu o chamado de Deus para ela, e ela aceitou o chamado do Senhor com alegria, e reconheceu que ela precisava do Senhor. Então essa é uma característica, queridos, de alguém que é humilde. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, o versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala, tratando desse assunto de humildade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Responda para você mesmo: você vê os outros superior a você? Nós precisamos ver sempre as pessoas superiores a nós. Se nós queremos trazer conosco esse sintoma da humildade, nós queremos ser uma pessoa humilde, nós precisamos sempre reconhecer as pessoas superiores a nós. Precisamos ver as pessoas superiores a nós. Precisamos ver o nosso funcionário, para aqueles que têm funcionário. Você precisa ver ele superior a você. É fácil? Não é. Mas esse é um padrão de alguém humilde. Sempre vê, o patrão sempre vê o funcionário superior a ele. Se você quer ser humilde, você precisa ver o seu funcionário sempre superior a você. O frentista, precisamos olhar para o frentista sempre vendo ele superior a nós. Na verdade, queridos, a nossa vida nós precisamos viver dessa forma, sempre vendo as pessoas superiores a nós em tudo. Pessoas que entendem isso, elas vivem em humildade, porque é difícil você tratar as pessoas superiores a nós. É difícil nós olharmos para as pessoas com esse olhar de que ela é superior a mim. É muito difícil fazer isso. É muito difícil nós olharmos para a atendente de caixa de supermercado e ver ela com esse olhar. Porque se nós vermos ela com esse olhar, quando ela errar numa soma, ela vai passar um produto e ela passa um produto a mais e nem ela percebeu. Ela vai dar um troco, ela dá um troco errado. Se nós não estivermos olhando com esse olhar de que alguém é superior a nós, de que a pessoa é superior a nós, nós vamos discutir com aquela pessoa, nós vamos bater boca com ela. Mas se nós estivermos com esse entendimento, que aquela pessoa é superior a mim, eu vou simplesmente falar para ela: querida, você errou aqui, você pode consertar para mim? De uma forma humilde, porque esse é o padrão dos humildes, é falar com toda delicadeza e com todo amor. Será que nós temos agido dessa forma com as pessoas? Será que nós temos sido humildes a esse ponto de olhar para as pessoas sempre superiores a nós? Será que nós, vocês que têm clientes, será que vocês estão tratando os seus clientes dessa forma? Eu imagino o Vitor chegando naqueles condomínios, tendo toda essa paciência para chamar a pessoa, apertar o interfone e aguardar a pessoa descer a escada para pegar o envelope. Eu imagino, queridos, não é fácil, mas precisamos ser, porque se nós não olharmos desta forma,
primeiro você deixa passar, o segundo você já explode. Como tantas pessoas que nós vemos, pessoas que tratam o motoboy, o entregador de pizza, ele vai entregar a pizza e a pessoa descarrega, solta os cachorros, descarrega essa palavra, descarrega não existe, solta os cachorros em cima do motoboy, porque o motoboy demorou. Coitado, não tem culpa nenhuma, porque nós vemos os caras na rua, você vê que os caras estão a milhão, os caras andam pilhados, mas as pessoas, elas sempre olham com um olhar altivo, com um olhar de soberba, com um olhar de orgulho, e maltrata os motoboys. Então nós precisamos olhar com esse olhar, querido, com esse olhar de humildade. Precisamos tratar as pessoas com esse olhar. E isso, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós precisamos entender que nós precisamos fazer isso. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos apresentar com essa humildade para as pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver essa mansidão, e ver esse amor de Deus em nós. Isso é muito sério, queridos. E se nós não olharmos as pessoas, não vemos as pessoas desta forma, infelizmente, queridos, nós vamos agir com grosseria com as pessoas, e o nome de Jesus vai ser envergonhado. Quem foi a pessoa mais orgulhosa que existiu e existe nesse universo? O próprio Satanás. Lúcifer, ele é o próprio orgulho. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Lúcifer, ele é o próprio orgulho, queridos. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. E é isso que ele quer para o homem. Ele quer que eu e você, nós possamos ser esse tipo de pessoa, orgulhoso, maltratando as pessoas. Isso que o diabo quer. E quem foi o maior exemplo de humildade que já existiu? Jesus de Nazaré. Esse foi o maior exemplo de humildade. Olha só o que ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Então, o terceiro sintoma de humildade, Jesus é a própria humildade. Olha o que ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E o meu fardo é leve. Então aqui nós vemos, queridos, que Jesus, ele é a própria humildade. Jesus, ele é o homem mais humilde dessa terra. E ele tem nos ensinado a sermos humildes. Ele tem nos dado o exemplo de sermos pessoas humildes. Irmãos, quando Jesus está diante dos seus discípulos, o que ele faz? Ele ensina os seus discípulos e ensina a cada um de nós o maior exemplo de humildade. Ele pega uma bacia e sai lavando os pés dos seus discípulos. Esse é o maior exemplo de humildade. Se o próprio Senhor Jesus, se o próprio Cristo se humilhou, se curvou diante de homens falhos, imagina eu e você, queridos. Quem somos nós para não querer nos humilharmos, para não querer nos curvarmos? Quem somos nós para não nos curvarmos em humildade diante das pessoas?
O próprio Cristo nos deu esse exemplo de humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 5, do 5 ao 11. Olha o que fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós vemos, queridos, que o próprio Jesus se humilhou. O próprio Jesus abriu mão de toda a sua glória. O próprio Jesus abriu mão do ser igual a Deus e veio a este mundo como figura humana, como forma humana, para dar o exemplo para mim e para você, de que nós precisamos ser humildes, precisamos tratar as pessoas superiores a nós. Então, queridos, nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus e seguir o exemplo dele, olhar para ele com esse olhar de humildade, dizer: Senhor, faz em mim, Senhor, faz em mim uma pessoa humilde, me ajuda a ser humilde. Então nessa noite, querido, nós precisamos olhar para dentro de nós e nos avaliar. Eu sou uma pessoa orgulhosa ou sou uma pessoa humilde? Nós precisamos olhar para dentro de nós, precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver se realmente nós somos essa pessoa humilde que o Senhor aqui está nos mostrando. Porque se nós não formos, queridos, essa pessoa humilde, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso ser uma pessoa humilde. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Eu preciso que o Senhor mude o meu caráter. Nós precisamos. Isso é de forma desesperada, queridos, pedindo ao Senhor que Ele nos transforme em pessoas humildes, em pessoas tratáveis, pessoas ensináveis, pessoas com um coração humilde. Precisamos ter esse coração. Precisamos ser tratados pelo Senhor todos os dias, queridos. E para sermos tratados pelo Senhor, precisamos desse coração humilde. Precisamos nos entregar a Ele com esse coração. Nós não podemos viver em Jesus sendo pessoas orgulhosas, sendo pessoas que não se curvam, sendo pessoas que sempre põem a culpa nos outros, sempre se acha melhor do que o outro. Nós não podemos, queridos. O Evangelho, ele é um Evangelho para pessoas simples, para pessoas humildes. E nós precisamos da humildade do Senhor. Ele nos deu todo o exemplo. Ele nos deu esse exemplo de humildade. E eu e você precisamos desesperados, de forma desesperada, da humildade do Senhor. Então, meu irmão, a minha pergunta é: você tem se inclinado mais para o orgulho ou para a humildade? Para quem você tem se inclinado mais? Precisamos, queridos,
precisamos nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Parar de olhar para si e trazer sempre o eu com você. Eu fiz isso, eu sou bom, eu sou o cara. Nós precisamos parar com isso e sempre colocar o nós. Nós fizemos, nós fomos, nós somos capazes. Precisamos sempre agir dessa forma. Tire o eu da sua vida, coloque o nós. E eu tenho certeza que se você tirar o eu da sua vida e colocar o nós, você vai ver que a sua vida vai, dia após dia, de maneira que você nem percebe, você vai agindo de forma humilde. Você vai estar agindo de forma humilde com as pessoas. Então pare de dizer: eu sou bom. Sempre, você já viram aquelas pessoas que sempre traz eu sou bom, eu sou o cara. Tem pessoas que agem dessa forma, queridos. Reconheça as pessoas superiores a você. E certamente nós vamos estar agradando o coração do Pai. Amém, queridos? Eu queria, nesse momento, convidar você a curvar a sua cabeça. Curva a sua cabeça nesse momento. Olhe para dentro de você. Avalie se as suas atitudes